Lá com a repórter Vânia e aí em seguida a Fernanda comenta, tá bom? Vânia, por favor. Aline, tudo bem com vocês? Tudo bem aí no estúdio? Nós estamos no centro de Brasília para ouvir como é que as pessoas se sentem. E como disse a convidada, olha, a dengue está causando a maior ansiedade na população em geral. Mas eu estou aqui com o Alexandre para conversar sobre isso. Alexandre, como é que você se sente muito estressado normalmente? Normalmente sim, já me sinto estressado. No dia a dia, principalmente por causa do ônibus, que eu pego o ônibus direto. Em Brasília é muito difícil, não tem ônibus de madrugada. E por causa da dengue também, cada vez mais. Eu já peguei dengue em 2019, foi muito ruim. Não imaginava que fosse tão... uma doença realmente perigosa. É bom se cuidar, muito, muito grave. E o estresse em geral, né? Faça uma meditação, uma prece, porque é o melhor que se pode fazer, paciência. O que te causa essas emoções, que a gente chama de ruins, mas enfim, são emoções, né? São emoções que afetam fisicamente, psicologicamente, vão afetando a pessoa aos poucos e vai aumentando, podendo se tornar uma doença grave, vindo aos pouquinhos silenciosamente, podendo agravar assim, de fato. E eu me sinto com uma carga de coisas, de situações, de emoções, até nos relacionamentos, no dia a dia, no clima tenso do trabalho também, que afeta bastante. Quando o parafuso está apertando ali, a rosca está ficando mais apertada, aí fica a base, né? Se eu me seguro nisso, na base, na estabilidade, ou deixo para lá e chuto o balde, etc. Mas, em geral, eu acredito sair bem e deixar para lá, mas sem chutar o balde, entendeu? Sair sem ter uma... Você falou em meditar, aquela que é respirar fundo? Exatamente. Yoga, muito importante. O yoga tradicional tem me ajudado bastante, eu já fiz algumas vezes, mas por não estar tendo muito tempo, já estou me sentindo mais estressado e ansioso. Muito obrigada, Alexandre. E com vocês aí no estúdio, Aline. Obrigada, Vânia. Você está bem feliz. Parabéns. Gente, a gente viu ali que todo mundo pode sofrer de depressão e ansiedade. Quer dizer, é uma doença, primeiro a gente está nesse transtorno, é uma doença que pode atingir homens, mulheres, qualquer pessoa com qualquer educação, de qualquer classe social, não é? Isso, não existe uma classe social, uma predominância, né, entre homens e mulheres, ela pode afetar qualquer pessoa, crianças também, mas eu acho que o mais importante, e o que a fala aí do nosso convidado, né, traz, é que é importante a gente perceber que a depressão é um quadro, mas antes disso a gente tem outros sinais e que são do cunho da individualidade. Então, como que cada pessoa lida com as rotinas, os problemas, né, com as relações, e para além e antes de ter um diagnóstico fechado, até mais importante do que isso, é se perceber e compreender primeiro que a gente oscila, né? Então às vezes a gente acorda mais feliz, mais triste, lida com os problemas de forma diferente. E isso não necessariamente não caracteriza... é um quadro de uma doença, né? Faz parte, é saudável essa oscilação. Quando que isso vai agravando? Quando você começa a perder funcionalidade, não consegue trabalhar, não consegue estudar, né? Altera muito a rotina. Então, acho que mais importante do que as pessoas se preocuparem do diagnóstico é se observarem e verificarem como que elas estão lidando com os problemas da rotina, com as relações, né? E buscar essas estratégias outras que estão disponíveis mesmo. Achei bem legal ele dizer da meditação, da yoga, né? Pedir ajuda, conversar com alguém, né, entender que está realmente um pouco diferente a forma de lidar com os problemas. E aí com isso a gente consegue agir mais rápido e prevenir quadros mais sérios, sendo que se perceber que está num quadro sério, aí é buscar ajuda de especialista. Deixa eu ver se o Dr. Calil está pronto para atender a gente. O Dr. Calil vai participar aqui do Participação Popular. Dr. Calil, o senhor, que também é deputado, está com a gente para falar sobre como a depressão e a ansiedade afetam a família. O senhor tem esse atendimento, essa especialidade, né, de tratar a família. É um transtorno que afeta não só a pessoa, mas todo mundo.
Bom dia a todos, é um prazer enorme estar aqui com vocês. Obrigado aqui pelo convite. Realmente, né, nós temos que nos preocupar bastante com a saúde mental, que hoje não é um problema do Brasil, né, é um problema mundial. Quer dizer, eu estive há pouco tempo na Dinamarca, o ano passado, e realmente eu vi ali que é um país de primeiro mundo, mas a atividade deles em relação a... Opa, desculpa aí. É um dos países que tem maior preocupação com a saúde mental, né? Então, por exemplo, a abordagem holística para a saúde mental, que inclui a prevenção, tratamento e a reabilitação de pessoas com um sistema de transtornos mentais. Quer dizer, o sistema deles oferece, assim, acesso gratuito e igualitário ao tratamento psiquiátrico para todos os cidadãos, né? E além disso, eu não sei se vocês sabem, eles têm uma das maiores coleções de cérebros humanos do mundo, que eles são utilizados naquelas pesquisas científicas, né, sobre as doenças mentais, como demência e depressão. E é uma coisa muito interessante que eles têm isso aí desde 1945, ali após a Segunda Guerra Mundial, e esses cérebros, eles são condicionados em baldes, né, que mantém eles ali numa certa condição para que eles possam fazer esse estudo e ver que tipo de tratamento, de patologia, de diagnóstico podem utilizar, né. Agora, no Brasil, né, nós temos aqui, como eu disse em todo o mundo, é o chamado síndrome do esgotamento profissional, que é aquela condição que afeta muitos trabalhadores, e, claro, né, não só no Brasil, onde você tem aquela exaustão física, mental, a despersonalização e redução da eficácia profissional, que é o síndrome de Burnout, né? Então, onde ela é associada aos ambientes, principalmente sobrecarga de trabalho. Eu estou aqui passando alguns dias aqui no litoral, em Sergipe, e conversando aqui ontem com a garçonete, ela me explicando, né, que a vida dela não é fácil, que ela tem que acordar às 3h30 da manhã para pegar um ônibus, para pegar outro ônibus, para pegar mais um, para chegar às 5h30, 6h no trabalho. Quer dizer, então a gente vê que ela, assim, a maneira dela se expressar é uma cansada, né? Então, assim, o excesso de demandas, pressões, aquela falta, às vezes, de suporte adequado, são um dos principais fatores que contribuem para essa realidade. Mas não é só isso. Eu vejo famílias felizes também, né? Você citou família. E andando aqui na praia, eu observo muito, né, a movimentação das pessoas e muitas crianças com os pais aqui, brincando na areia, jogando bola, quer dizer, são pessoas felizes, né? Mas nós sabemos que, pelos dados da Organização Mundial de Saúde, 30% dos profissionais brasileiros enfrentam essa síndrome. Quer dizer, uma condição ocupacional que ela é oficialmente reconhecida e categorizada pela OMS. Então, o Brasil se destacou como o segundo país com maior incidência dessa síndrome em escala global. E a pandemia, como foi citado aí do Covid-19, acentuou muito mais esses desafios, ou seja, com o aumento do trabalho, aquelas incertezas, mudanças abruptas nas rotinas. Então, assim, o trabalho remoto é bom, a gente fica em casa. Não, mas não é assim. Você fica em casa, mas você tem que trabalhar, às vezes, mesmo fora daquele horário que você teria de descanso de 2 horas do almoço, por exemplo, né? Então, todos nós passamos por isso. Então, assim, o ambiente de trabalho, as demissões, as pessoas que não estão satisfeitas com o trabalho, que pedem demissão devido a baixos salários, né, que às vezes preferem ficar em casa. Você vê, só em janeiro de 2022, nós registramos aqui no Brasil mais de 545 mil casos de pessoas que pediram demissão. Então, assim, acompanhando, é lógico, às vezes os Estados Unidos, nós tivemos 4,5 milhões de pessoas que pediram demissão. Então, assim, é um problema sério. Nós temos também a depressão pós-parto. É outro problema, né? Quando eu vi, assim, que a ansiedade
e a depressão são diferentes, mas eu tenho observado, assim, não contrariando toda a parte científica, mas eu tenho observado muito que elas andam juntas, né? Principalmente a ansiedade e a depressão, que muitas vezes você tem que tratar juntamente com isso a síndrome do pânico, também que, né, poderia classificar ali na síndrome de Burnout, mas também a depressão associada a isso. Então eu vejo no meu consultório, né, as mães naquela insegurança, naquela ansiedade de se daria conta de criar criança, então levam a depressão, levam a ansiedade, levam a síndrome do pânico, quer dizer, são problemas estruturais que nós temos que resolver no nosso país. Doutor Calil, então, tanto é que nós temos o Janeiro Branco, né? Pois não. Desculpa, eu queria pedir que o senhor permanecesse com a gente para a gente tratar daqui a pouquinho sobre o papel do legislativo nesses transtornos, pode ser? Pode ser. Com o senhor daqui a pouquinho, porque chegou uma pergunta do John Leno Figueiredo, de Cametá, Pará. Ele pergunta como ajudar as pessoas a buscarem ajuda e tratar da depressão. Eu queria saber como anda também a questão das políticas públicas, né? Para garantir o tratamento. Vamos comigo já? Eu só vou dar um exemplozinho do que é a ansiedade, que a ansiedade é normal, né? Eu não te cumprimentei, né? E nem o telespectador. Porque a ansiedade é tanta de dar resposta e a gente esquece uma parte que é essa. Então, boa tarde, Aline, boa tarde, telespectadores, né? Hoje, no Brasil, nós tivemos aí alguns momentos de retrocessos na política de saúde mental no Brasil, uma política que ela é elogiada pelo mundo todo. Nós somos, né, um país que tem uma rede de atenção psicossocial, e essa rede de atenção psicossocial, ela é integrada, né, todinha ela, para que leve exatamente o atendimento à população. Uma rede de porta aberta, não precisa de encaminhamento, não precisa de nada, é só a gente chegar, né? É no CAPS? Então, hoje a gente tem 2.800, mais ou menos, quase 2.900 CAPs, que são centros de atenção psicossocial em todo o território brasileiro, do Iapoque ao Chuí. Nós temos dividido em tipologias, então a gente tem o CAPS 1, que faz o atendimento todinho de depressão, ansiedade. Eu particularmente gosto de falar problemas de saúde mental, porque às vezes o meu problema de saúde mental, que não tem um sintoma, não tenho nada, está me fazendo tão mal que eu vou à procura desse local e nem sempre vou ter um diagnóstico ou não, mas eu já vou ter o cuidado, essa linha de cuidado tão importante no momento em que eu identifico alguma angústia, algum problema, por isso que eu chamo de problemas de saúde mental. Prefiro, né, tanto na pesquisa como na política, eu prefiro, e para que a gente também possa diminuir um pouquinho o estigma em relação à doença mental, né, desse rótulo, né, que a gente possa levar. Nessa rede, a gente ainda tem 870 serviços residenciais terapêuticos, que são uma grande dívida que a gente tinha com as grandes internações nos nossos hospitais psiquiátricos, nos nossos manicômios. Então, são pessoas egressas dos hospitais que permanecem nessas residências. Nós temos hoje um montante ainda pequeno, a meu ver, e assim, estamos trabalhando para que isso possa aumentar, que são as unidades de acolhimento, e essas unidades de acolhimento, elas são casas que as pessoas que estão em seu tratamento em relação a álcool e outras drogas, e são pessoas que precisam de alguma forma organizar a sua vida para retornar, ela tem essas unidades de acolhimento como um local de moradia para elas. Além disso, a gente tem toda a rede de atenção, né, primária, que é também uma porta de entrada, é um ordenador para toda essa gama, né, de problemas de saúde mental.
Nós temos ainda as cooperativas, né, de economia solidária, nós temos ainda os centros de convivência e os próprios recursos comunitários, como a escola, algo ali que seja daquele território que faz parte também da nossa rede de atenção psicossocial. Vamos para o link então, que a gente tem mais um depoimento, Vânia? Aline, a gente está aqui com o Bruno, que passou por um momento de estresse muito específico. O Bruno fez doutorado. Bruno, o que você sentiu nesse período que você estudou, que você fez doutorado? A pós-graduação, ela é bem difícil, né? Você termina a universidade, a graduação, e quem tem realmente essa vontade de fazer pós-graduação, tem que entender que é um ambiente muito difícil, né? É um ambiente que tende a deixar as pessoas mais ansiosas, porque nós temos prazos muito curtos para fazer as coisas, disciplinas muito difíceis, a remuneração não é tão boa, né? Não é tão válida, e é muita pressão para produzir, e acaba que a pós-graduação tem tornado as pessoas, né? Tem deixado as pessoas ansiosas, naturalmente ansiosas. É um espaço de gente ansiosa, assim, desde o corpo docente ao corpo discente também, é válido. Uma coisa que eu ouço sempre as pessoas falarem, eu não vou, que no meio daquela coisa, eu não vou conseguir, eu vou largar isso. Como é que você sentiu isso? Tenho amigos muito próximos, uma amiga minha que desistiu porque não aguentou realmente a pressão. É muito comum acontecer. Infelizmente, essas pessoas ficam desamparadas. Eu acredito que um possível projeto aí dentro dos programas de pós-graduação é o cuidado mental dos alunos e de professores também, pesquisadores também. Você já defendeu, já terminou esse processo? Já terminei, eu fiz doutorado na Federal Rural de Pernambuco. Terminei recentemente e eu vim a Brasília agora para fazer pós-doutorado na UNB. Então, como não tem prazo, o pós-doutorado ele não recebe um título, então as coisas são mais leves, né? Mas a gente mesmo assim ainda tem que estar forçando a nossa cabeça para não né, decair, porque é um ambiente, a pós-graduação, como eu disse, é um ambiente muito difícil. E como que você conseguiu resistir? E depois desse processo todo, teve algum processo, alguma coisa que você fez para desestressar? Foi difícil, meu segundo ano do doutorado veio uma pandemia, foi muito difícil, então para todo mundo foi bem difícil. Então assim, terapia, auxílio com remédio, terapia. E na parte mais difícil do doutorado é a defesa, momentos antes da defesa, semanas antes da escrita, né, dos trabalhos, e a defesa é muito estressante. E eu buscava tentar focar no que não era relacionado ao trabalho, assistir séries, academia, enfim, atividades extra doutorado, né, que não envolvia coisas do doutorado. Então você falou da atividade física. Deu tempo, quer dizer, você conseguia fugir, te ajudava? No início deu, mas depois as coisas apertam e é bem frequente mesmo assim a pessoa não largar, porque a gente realmente só foca nisso. Aí é virando noite, eu terminei o doutorado acabado, mas eu terminei o mestrado mais acabado ainda por conta de assédio moral, enfim, que é algo que acontece muito, infelizmente, dentro dos programas de pós-graduação, né? Mas o meu doutorado foi maravilhoso, com uma orientadora maravilhosa, eu não tive esse problema, mas mesmo assim a gente acaba detonado, mentalmente acabado, porque é muita pressão, é muita pressão em cima da gente. Bom, eu espero que esse processo do pós-doutorado seja mais fácil e que sua vida siga bem sem tanta ansiedade. Muito obrigada, Bruna. É com você, Aline. Parabéns ao Bruno, eu fiz doutorado também, foi um dos projetos mais difíceis da minha vida. Quando eu estava defendendo, eu tive uma crise de dermatite, fora todos os outros sintomas, eu estava caindo aos pedaços. Bom, Renata Gouveia, do Rio de Janeiro, manda uma pergunta para a doutora Daniele, está perguntando a diferença entre transtorno e doença e como que ela sabe, como que ela se diagnostica. Eu acho que ninguém se diagnostica, né? Ela tem que procurar um médico. Melhor não. Até dá para ir pro Google ver alguma coisa, mas às vezes as pessoas erram muito. Dr. Google. Renata, né? O nome dela? Renata. Então, Renata, olha, a gente chama as doenças mentais de transtornos porque a gente usa uma tradução da linguagem americana. Então, é um equivalente dentro da psiquiatria para a palavra doença chamar de transtorno.
E a diferença entre doença e não doença é a questão da incapacidade, do prejuízo que os tais sintomas nos causam. Eu sempre dou um exemplo simples, mas que ajuda muita gente a entender. Você pode, por exemplo, ter fobia de andar de elevador. Você não consegue entrar no elevador, não consegue subir 5 andares. Se você mora numa cidade pequena que não tem elevadores, será que isso é considerado uma patologia, um transtorno, uma doença? Depende. Talvez não, porque você não precisa, você não tem uma incapacidade, você não tem prejuízo. Agora, se você morar em Nova York, eventualmente, muito provavelmente, você não vai conseguir circular pela cidade nos seus arranha-céus se você não tiver uma fobia de elevador. Então, tudo tem que ser avaliado dentro de um contexto de incapacidade, prejuízo e do contexto social, como disse também a Márcia muito bem, que muda de lugar para lugar, de grupo para grupo e faz toda a diferença. E qual que é o tratamento? A pessoa tem que procurar um médico. Preferencialmente. Não é para conversar com um amigo, pode desabafar com um amigo. Com um amigo é desabafo. Exatamente. A gente tem que procurar assistência especializada. Exatamente. E assistência especializada é fundamental. Eu concordo também com a Márcia. A gente tem uma rede de apoio psicossocial muito ampla no Brasil. Eu trabalho para o SUS, então eu sei do que eu estou falando também. Tenho muito orgulho, ainda que a gente saiba que há muito o que fazer, não é, Fernanda? Ainda que a gente saiba que há muitos gargalos e muita demanda reprimida, eu sou muito honrada por participar desses programas de atenção psicossocial, porque eles realmente fazem a diferença na vida de muitas famílias. Agora, o acesso à saúde nem sempre é tão facilitado. Há lugares, há determinadas condições que limitam muito o acesso das pessoas a buscarem um profissional especializado. E aí a coisa pode se complicar, né? Eu diria assim, que sempre que for possível consultar alguém especializado, ótimo. Quando não é possível, busque ajuda de outras formas. Busque conversar, não fique sozinho com seus problemas, divida aquilo que está te angustiando, que está te incomodando. Fale com familiares, pessoas da sua confiança. Gosto muito de citar o CVV, porque é um outro programa que eu valorizo muito, Cuidados pela Vida, né, o Centro de Valorização da Vida, 188, a linha, né? Eles estão 24 horas no ar, sempre disponíveis para ouvir uma ligação e ter uma escuta ativa do sofrimento daquela pessoa. Então, há diversas formas, mas é importante procurar ajuda, fundamental. Eu queria falar também, antes da gente voltar para o link, sobre aquilo que o Bruno deixou como gancho para a gente, que foi o assédio no trabalho, né? Eu estou em casa, tenho as minhas responsabilidades em casa, e aí eu chego no trabalho, sou sobrecarregada com uma situação de assédio. Hoje em dia está muito comum, pela velocidade, pelas pessoas que não se tratam. Às vezes a gente se trata, mas os nossos chefes não se tratam. Então, como que os funcionários lidam com um ambiente de trabalho carregado, nocivo, por exemplo? Bom, eu acho que é importante trazer esse tema, realmente, foi uma lembrança muito boa que ele fez, porque existe, né? Então, o ambiente de trabalho, muitas vezes, até por uma questão dessa visão que as pessoas têm do chefe e o empregado, acaba lidando com uma situação de poder, né, que é desigual. Algumas pessoas, em função de liderança, perdem um pouco essa capacidade de fazer um trabalho mais humanizado, né, de relação mais positiva naquele ambiente e acaba excedendo, né, cometendo violências, porque aí falar de assédio é você cometer algum tipo de violência, né, moral, psicológica e podendo chegar a casos de violência sexual. Então, o assédio ele traz essa ampla gama. Então, é importante saber que em situações de violência a gente denuncia, né? Os órgãos públicos, as empresas têm adotado políticas, né, de melhoria dos ambientes de trabalho. Então, muito provavelmente as empresas, os órgãos públicos têm ouvidorias onde você pode relatar, e é importante relatar esses casos e fazer a denúncia, porque ele sim é super danoso, como toda experiência de violência pode ser numa vida de uma pessoa, né? No trabalho, principalmente porque nós, adultos, né, que temos a idade de produção, nós lidamos e vivemos a maior parte da nossa carga horária no trabalho. Então, estar exposto a um ambiente onde existe uma relação de poder violenta, né, que coloca a pessoa num processo de sofrimento, é realmente muito ruim. Além disso, é importante dizer que esse ambiente ele pode ser ruim e não ter um assédio. Ele pode ser ruim por conta dos prazos, do tipo do trabalho, né, que se faz. Às vezes as pessoas escolhem uma profissão, mas não é uma profissão que se realiza.
né? Então é importante a todo momento a gente avaliar o sentido que a gente dá àquele trabalho e isso ser um fator de busca de saúde mental, né? Tentar achar um trabalho ou se realizar naquele trabalho a ponto de ter um sentido, o que eu estou produzindo, o que eu quero entregar, né? E saber também separar os momentos de trabalho, os momentos de lazer, os momentos de relação com a família, porque muitas vezes a gente se define como alguém trabalhador. A maioria das vezes você pergunta para a pessoa, você fala, ei, me fala sobre você. A primeira coisa que a pessoa fala é a profissão, né? Então a gente entender que o trabalho é parte da vida, né? Não só a vida como um todo. Então também eu acho que ter esse limite para conseguir se organizar de modo que todas as áreas da vida sejam estimuladas. E ficou muito difícil, né? Porque a vida ficou automática. A gente não encontra mais as pessoas, é tudo por aplicativo. E, inclusive, eu quero conversar sobre o burnout de aplicativo. Daqui a pouquinho a gente conversa sobre isso. Vamos lá para o link. Vânia, o que você tem por aí? Aline, aqui no centro de Brasília, eu encontrei uma pessoa raríssima. O seu Josué diz que ele não se estressa. E é claro que eu vou fazer a pergunta que todos nós queremos saber. Qual é o segredo, seu Josué? O segredo é que a gente tem que manter a calma, ter um controle emocional e lidar com hoje, saber que hoje em dia, nós estamos vivendo dias difíceis, né? Que as pessoas facilmente têm depressão, têm crise de ansiedade, síndrome do pânico, né? E eu trabalho na área de segurança, há 15 anos a gente envolve com essas pessoas que a empresa já até envia lá para onde eu trabalho para orientar. Pois é, o senhor tem um serviço que acolhe essas pessoas com problemas emocionais? Isso, a empresa já sabe que a gente orienta também na área espiritual e inclusive tem prova ali que as pessoas sararam, curaram, estão trabalhando tranquilo, né? Porque a gente não pode criar também muita expectativa, né? Esse lado emocional, porque dos últimos dias que a gente vive, a gente tem que realmente amar a vida, né? Amar primeiro a vida, saber que tudo é possível e a gente leva a vida. E tem uma idade de pessoas, o sexo, tem algum profissional predominante nas pessoas que o senhor atende? Não tem idade, né? É porque hoje o jovem, começa do jovem, né? Juventude, né? Tem vários fatores, né? Problema na família, abandono de pai, de mãe, né? E essa questão leva muito em conta, né? Nessa consideração de a gente, às vezes, se desesperar, não ter um apoio, não ter alguém que dê uma palavra de conselho. Isso voga muito, né? E tem alguma profissão, seu Josué, que é mais afetada pela tensão, pela ansiedade? Essa área de segurança, na verdade, de trabalho, ela envolve muita coisa, né? A dívida, traição, é uma área que tem acabado com muito ser humano, desespero, né? Acha que dá um fim na vida, resolve a situação e não é. É confiar, é apresentar a Deus os seus problemas, né? Confiar que tudo é possível. Muito obrigada, seu Josué. E a gente continua aqui e acompanhando a conversa aí no estúdio, que está super interessante. Vânia, eu fiquei até mais calma. Só de olhar para o seu Josué, o semblante dele é tão calmo que minha respiração aqui amansou um pouquinho. Obrigada pela sua entrevista, viu? Eu vou agora para o Dr. Calil. O Dr. Calil está acompanhando a gente. Qual o papel do Legislativo na defesa dessas pessoas que têm tanta dificuldade de serem tratadas, por exemplo, pessoas que não têm acesso a tratamento especializado? O senhor liga o áudio, por favor? Vai falando que a gente vai testando aqui, ao vivo. Não, ainda não chegou, não. Apareceu aqui agora. Agora sim. Então, eu tenho acompanhado aí. E eu vejo alguns fatores importantes aí que eu gostaria também de me posicionar. A gente sabe que a depressão, o caráter genético dela é muito importante, né? A história familiar, da gente poder trabalhar nesse sentido. E nós temos que nos preocupar bastante com os adolescentes. Então, a quantidade de adolescentes que entram na fase de depressão, principalmente dessas redes sociais, inclusive até incentivando a automutilação, né? E vi também o Ricardo falar sobre a atividade física,
É muito importante também, porque você libera os hormônios naturais, né, principalmente a endorfina. Isso é fundamental, você dedicar uma hora daquele de seu dia, que não é só trabalho, não é só estudo, você ter uma atividade física realmente importante sobre isso. Bom, em relação ao que nós podemos fazer, as políticas públicas, é que nós sabemos que, por exemplo, o uso de medicamentos para ansiedade cresceu cerca de 10% entre 2019 e 2022. Então, os sedativos usados para dormir aumentaram 33% e os antidepressivos também tiveram um salto de 34% nas vendas, né? Quer dizer, é um recorte importante, é que a depressão, a ansiedade, o luto e propensão a vício são os mais presentes entre jovens, principalmente em jovens negros e pardos, segundo o próprio Ministério da Saúde. Então, o que nós fizemos? Nós aprovamos agora um projeto, né, que passou pela minha Comissão de Saúde, que a gente possa distribuir esses medicamentos e também o atendimento psiquiátrico nas farmácias populares, que antigamente vinha através da Fiocruz, né? Então, é importante a gente saber que nós temos esse tipo de tratamento, é claro, vai passar por outras comissões, mas nós já aprovamos na Comissão de Saúde a distribuição gratuita desses medicamentos. Temos também o chamado Janeiro Branco, que é uma campanha dedicada à conscientização e promoção da saúde mental. Então, ele surgiu em 2014 no Brasil com o objetivo de alertar e mobilizar a sociedade para a importância dos cuidados com a saúde mental. Ou seja, estimulando o diálogo, combatendo o estigma em torno de doenças mentais. Como a gente bem falou, nós temos que falar, nós temos que publicizar, procurar ajuda, né? Então, ele foi por que mês de janeiro? Porque é um mês que representa um período em que as pessoas estão mais propensas a refletir sobre as vidas, né? Fazer planos para o futuro, para esse ano que se inicia, né? Todo mundo vai na praia, dá aqueles pulinhos para frente e tal, né? Pedindo assim que a gente tenha uma saúde, um trabalho. Então, quer dizer, são campanhas que destacam a necessidade de atenção à saúde mental. Ou promovendo aquela ideia de que, assim como cuidamos do corpo, nós também devemos cuidar da mente. Quer dizer, incentiva o diálogo aberto sobre questões relacionadas à saúde mental, visando a combater o estigma, né, e criar aquele ambiente mais compreensivo. Prevenção, né, enfatiza a importância da prevenção, buscando o surgimento de transtornos mentais e promovendo estratégias para o bem-estar emocional. E essas ações, né, são locais, são globais, né, com palestras, workshops, até campanhas nas redes sociais. Quer dizer, então nós temos que destacar que a saúde mental faz parte do cuidado integral com a saúde e que é fundamental buscar ajuda profissional quando necessário. Inclusive aborda a importância, né, dessa inclusão social. E a cor branca é aquela utilizada como símbolo da paz, né, que é uma reflexão, um recomeço, representando a oportunidade de iniciar o ano com o compromisso de cuidar mais da saúde mental. Então, assim, participar do Janeiro Branco é uma forma de promover uma cultura de cuidado com a saúde mental, incentivando a empatia, a compreensão e a solidariedade. Então, assim, é aquela oportunidade para a gente quebrar tabus, disseminar informações e contribuir para a construção de uma sociedade emocionalmente. Então, assim, eu vejo isso com muita importância, com muito significado, né? A gente tem problemas também na família que apresenta esse tipo de transtorno. Então, a gente busca o melhor. O apoio familiar é importante. Doutor Zacarias, principalmente ali com o seu marido, né? Minha e dúvida tal, aqui, e os doutor filhos. Zacarias, estou vendo que tem uma paisagem linda atrás do senhor. É para diminuir a ansiedade? É um quadro. É uma dica? Também. É um quadro aqui que eu tô achando bonito. Eu vou ficar em frente a ele aqui. Passa uma tranquilidade. Olha, muito Não. obrigada pela sua entrevista, viu? Eu agradeço, estou sempre à disposição e o que a gente puder contribuir,
como deputado, como médico, sempre às ordens. Doutor Obrigado. Zacarias Calil, muito obrigada. 2 perguntinhas que chegaram de casa, do pessoal de casa. Uma é um elogio, a outra é uma reclamação. Parece que uma é o oposto da outra. Ana Bezerra, de Brasília, diz que o número de CAPs no Brasil aumentou e pergunta para a Márcia se o Ministério da Saúde tem priorizado mais a saúde mental da população. Miriam, de São Paulo, por outro lado, diz que o Brasil não se importa com a saúde física e mental da população. Os medicamentos são ultrapassados, não existe terapia, grupos de apoio, piorou muito depois da pandemia. Acho que faltam políticas públicas. As 3, por favor. Como é o nome da colega, da primeira? A primeira que faz o elogio é Ana Bezerra, de Brasília. Ana Bezerra, realmente nós aumentamos. Nós, quando chegamos no Ministério da Saúde, a gente tinha um cenário em que as habilitações dos centros de atenção psicossocial estavam fechadas, né? Nós reabrimos e, além de fazer todo esse trabalho de habilitar novos CAPs, nós também trabalhamos com incentivo, né, em relação à liberação de recursos financeiros para que a gente pudesse fazer uma recomposição dos valores que iam para esses que já existiam e que já estavam habilitados, né? Então nós tivemos aí uma recomposição financeira dentro desses 2.800 CAPs. Hoje a gente pode chegar que nós vamos bater a casa dos 3.000 CAPs ainda para esse ano. Houve também, com o novo PAC, né, a construção de novos CAPs. Então as pessoas, os gestores, não as pessoas, né, os gestores dos seus municípios poderão hoje construir seus próprios CAPs. E com esse incentivo e reposição, também foram destinados outros tantos milhões, né, para que a gente pudesse ter não só os centros de atenção, mas também os serviços residenciais terapêuticos. Então, só Oxalá rapidinho, nos ajude. Rapidinho essa rodadinha para a gente ir lá no link. O Brasil trata bem ou não os transtornos, as pessoas portadoras. Eu não quero dizer as pessoas doentes mentais, porque a gente é uma coisa, a doença é outra. Isso, como qualquer doença. Eu penso que nós temos, como a colocou, uma rede do SUS, né, que oferece esse serviço, né, que está disponível para a população, com grandes desafios, né, porque esses quadros, de fato, têm aumentado. E aí eu falo muito que o aumento é que as pessoas estão se permitindo identificar em processo de sofrimento psíquico também. Porque antes as pessoas só falavam dor de cabeça, dor da barriga, pressão alta. Então agora, acho que um efeito da pós-pandemia é essa capacidade das pessoas falarem, olha, eu também sofro e é importante falar sobre isso, né? Então as pessoas têm se identificado mais em processo de sofrimento e têm buscado ajuda. Então hoje existe um fortalecimento da rede, né, que está às vezes em descompasso com tanta demanda, mas que está sendo feito. Só o CAPS vai resolver, só o psiquiatra vai resolver, não. Então acho que muito importante é que as pessoas entendam que ela pode buscar uma unidade básica de saúde, e às vezes o médico de família que está ali, ele consegue junto com ela fazer essa identificação do tanto de sofrimento que ela tem, se tem prejuízo, se não tem, né? E ver outras estratégias ali no território, na quadra dela, na comunidade dela, que ela pode usar já para começar a mitigar com esses quadros, né? E os especialistas serem acessados conforme as necessidades. Então eu penso que o Brasil cuida da saúde mental, tem serviço público gratuito no SUS e estamos expandindo, né? E aí, muito bom, por exemplo, temas como esse, o legislativo, fazer investimentos orçamentários, né? Para que isso seja uma prioridade na gestão sempre e a gente consiga cada vez mais ampliar essa rede. Então, a gente vai conseguir alcançar aí toda a população. É uma questão ambivalente mesmo, porque de fato a gente tem bastante suporte, mas é sempre algo que nunca vai dar conta de toda a demanda da população. Então eu queria chamar a atenção para um outro aspecto que a gente tem falado pouco
porque todas as vezes que eu sou chamada, convidada para discutir esse tema que eu gosto muito, saúde mental, a gente fala sempre sobre doença mental e muito pouco sobre como prevenir doença e como tratar da saúde. E aqui, de novo, mais uma vez, a gente já está caminhando nesse sentido e, na verdade, a gente deveria estar discutindo o que a gente faz para prevenir doença mental ou transtorno mental, como quiser. Então, desde iniciativas lá no início da vida, e aí as políticas públicas entram também, isso deve ser discutido de criar condições nas escolas para que se trabalhe habilidades socioemocionais na infância, desde cedo. Em casa, que as famílias sejam incentivadas a conversar sobre essas questões. E que não perpetuem aquelas regras do homem não chora, ou isso é frescura, ou isso é coisa de gente de cabeça fraca. Então, toda uma série de condições que a gente pode desenvolver e trabalhar na sociedade de forma preventiva, que o senhor Josué ali elencou lindamente, ele é um sábio, que podem ser feitas para mitigar um pouco esse excesso de adoecimento da população, que eu entendo a espectadora de São Paulo e o apelo que ela fez, porque de fato dá uma sensação de que nunca se consegue chegar numa luz no fim do túnel, tamanha a quantidade de casos que se tem que atender. Mas se a gente trabalhar na outra ponta, que é a ponta da prevenção, as coisas podem ficar melhores. A Dinamarca conseguiu fazer isso. Claro, um país organizado, menor, diferenciado, entretanto a gente tem muitas capacidades sim de trabalhar políticas públicas, incentivos, campanhas de prevenção de adoecimento mental. E também, assim, a minha questão pessoal, eu acho que a gente tem que pensar no presente, porque a gente vive pensando se eu conseguir, quando eu conseguir eu vou ser. Então, quando o adolescente, quando eu passar na faculdade eu vou ser feliz, quando eu conseguir o primeiro emprego eu vou ser feliz, quando eu conseguir namorar eu vou ser feliz, quando eu casar eu vou ser feliz, quando tiver um filho eu vou ser feliz. E a felicidade não chega dessa forma, né? A felicidade é um estado que você tem que conquistar. Ela vem de dentro de você. A Tânia tem mais... Não, a Vânia tem mais um link pra gente. Vânia, por favor. Pois é, Aline, acho que eu estou aqui no centro de Brasília, como eu já falei nas outras vezes, e eu acho que Brasília vai salvar o país dessa questão de prevenção. Eu estou com o Guilherme, que falou que tem um trabalho que é muito corrido, é muito intenso, mas ele tem umas dicas que ele usa para ele mesmo, para desestressar. E ele vai dividir com a gente, vamos ver se adianta. Guilherme, o que você faz para não sofrer com estresse e com ansiedade? Eu procuro me controlar muitas das vezes eu estando no serviço, porque lá no serviço é muita turbulência, sempre vai acontecer coisas, sempre vai estar coisas acontecendo, então se eu não conseguir me manter lá no serviço, eu não vou sempre me atrapalhar, então eu procuro deixar todos os problemas no serviço e ir para casa com a saúde mental melhor do que levar para casa, porque se eu levo eu posso descontar em outras pessoas e isso não é bom. Como é que você faz para conseguir deixar? É difícil a gente não carregar os aborrecimentos, né? Pensa o seguinte, se em casa você já tem problema demais, você vai carregar os problemas que você já tem no serviço? Então eu prefiro deixar no serviço os problemas lá e ficar com os problemas de casa, porque se eu misturar vai se tornar um globo de neve e eu não vou conseguir dar conta de nada. Então eu prefiro manter separado e manter saúde mental melhor. Impossível. Muito obrigada, Guilherme, pelas dicas. Vamos tentar fazer isso, né? É com vocês, Aline. Obrigada. A gente falou aqui em Vânia e Tânia, porque a gente tem duas mulheres excepcionais, a Vânia e a Tânia, que é a nossa produtora também do Expressão Nacional. Eu queria falar sobre aplicativos, né? Já tinha introduzido esse assunto. Eu sou adulta, eu acho que eu consigo filtrar. Mas hoje é tudo pelo celular. Então eu estou aqui, chega uma mensagem, aí eu entro rapidinho em outra coisa que pipocou, e aí eu perco 2 minutos do meu dia vendo coisa que não me interessa, anúncio que não me interessa, pessoas lindas, lugares paradisíacos, muito caros que eu não posso pagar. Eu acho que eu consigo filtrar um pouquinho, eu sinto uma invejinha, mas eu não fico deprimida, não chego a ficar triste. Agora, como que o adolescente faz? Como que os pais dão conta disso? Bom, eu tenho 2 adolescentes em casa, acho que eu tenho
um pós-PhD para falar sobre isso. Esses dias conversando com a minha filha mais velha sobre esse tema, até para tirar ideias dela e tal, porque sempre se tem uma tendência a falar de forma muito negativa, e de fato eles contribuem com certeza para adoecimento. Ela me falou que também há muitas outras iniciativas interessantes e muitas coisas dentro das redes sociais que podem ser muito úteis para os adolescentes. Segundo ela, as redes sociais promovem uma ampliação também de algumas iniciativas que não seriam possíveis, e a gente sabe. Por exemplo, ela estava lá me contando de um garoto que tem uma doença grave, que é super torcedor do Vasco, e ele é conhecido no Brasil todo, o Gui, pela superação, pelo exemplo de superação dele, como tendo uma doença grave, que não é uma doença mental, uma doença autoimune, salvo erro. E ele é conhecido no Brasil todo e assim ovacionado no Brasil todo aos 8 anos por ser um torcedor ativo do Vasco, e a torcida inteira do Vasco, o time do Vasco, o diretor do Vasco, a equipe toda lá acompanha ele e ele segue os jogos todos. Então isso não seria possível provavelmente se não houvesse uma rede social tão ampla como as que a gente tem hoje, que desse essa divulgação para um rapazinho lá numa cidade que tem uma doença grave e que tem uma paixão por um time de futebol. Essa é a parte excelente da rede social. Que também existe, né? Mas existe a parte adoecedora, que é quando a gente não consegue filtrar esse gap que existe em entender que, assim, eu olho para os aplicativos de rede social como revistas que a gente estava folheando antigamente. Sempre que havia revistas, sei lá, Caras, era aquilo, a Ilha de Caras, todo mundo sabia que a Ilha de Caras era uma coisa, assim, fantasiosa. É mais ou menos assim, eu olho para os aplicativos olhando nesse prisma, assim, estou folheando uma revista com conteúdo ali, muito dele fantasioso, mas algumas coisas podem ser interessantes, alguma matéria pode ser mais interessante e puxa mais para a realidade, e isso precisa ser aprendido pelos jovens também, lá está, na escola, dentro de casa com os familiares, que também precisam ter mais informação sobre como lidar com essas novas tecnologias, porque elas não vão retroagir. A opinião também? Eu penso que é a questão do limite, né, que eu acho que é o que a doutora Daniela traz. Para crianças e adolescentes, adolescentes principalmente, né, eu acho que essa conversa com a família, trazendo essa questão do limite do tempo, do limite do que você está vendo, né, principalmente discutindo com os adolescentes essa questão do impacto daquelas cenas da imagem corporal ou da vida na construção da autoimagem, da vida que eu quero para mim. Então precisa ter um diálogo nas famílias sobre isso, né? E para nós todos, eu acho que é avaliar exatamente, né? O que de positivo eu posso tirar. Então tem várias experiências super positivas, matérias, discussões interessantes que a gente tem acesso no mundo inteiro, através da rede social, mas por outro lado, as exigências de beleza, de sucesso, que isso pode sim afetar. Eu li recentemente que uma das redes sociais aí, que é muito acessada, ela vai começar a dar sinais para os adolescentes que está na hora de desligar à noite. Né? Então é isso. Porque já ficou muito tempo. Porque já ficou muito tempo. Então você pode, né, programar em relação ao tempo. Então, assim, do mesmo jeito que evolui, né, a tecnologia, também vem os mecanismos de proteção para evitar os haters, as violências na internet, né, nessas redes sociais. Então a gente vai caminhando, fazendo um bom uso. Eu acho que fazer bom uso de qualquer coisa é o mais importante, e sempre se perguntar o tanto que eu estou me dedicando para aquilo, né? Sim, claro, as dependências existem, e aí a dependência é o excesso, e o excesso é para tudo, né? Então, quanto tempo estou me dedicando? Estou perdendo o trabalho, estou deixando de ficar na escola para ficar voltado para aquilo, para aquele prazer de ver aquela coisa, de ver aquela cena, né? Então, é limite e auto-observação. Para não entrar numa dependência, que aí já é um quadro mais patológico, que precisa de cuidado e aí de especialista. A gente está esperando uma pergunta que chegou para o Ministério da Saúde, já estão encaminhando. Eu vou abordar a questão dos aplicativos. Todo mundo casado aqui? Tem algum solteiro? Solteiro, né? Eu tô solteira. Eu tô solteira e comecei a conhecer esses aplicativos de relacionamento. E já estou estressadíssima. Uau. Não aguento mais. Sinceramente, desinstalei todos. Porque não funciona. Você entra, oi, não responde 2 dias depois. Aí responde, aí não tem nada a ver. Aí vai pro 3º, 4º, 5º. São zilhões de pessoas que depois passam para outro aplicativo. Aí talvez você se encontre algum dia, que não vai acontecer.
E tá todo mundo com esse mesmo sentimento. Parece que a vida virou embrulhada, né? Um pacote para cá, um pacote para lá, um pacote... Tudo encomenda e não chega. Isso está criando uma expectativa grande nas pessoas, porque você vê um perfil maquiado, né? Um perfil editado, que ainda vai te desapontar. Não entregue e vai te desapontar. Qual é a solução para esses dias? Para o nosso sufoco pessoal em relacionamento? Aline, só para te dar um dado, o Brasil é o país que mais tem tempo de tela. Né? A gente aqui permanece mais em tempo de tela. Para isso, o nosso departamento, né, de saúde mental, álcool e outras drogas, da Secretaria de Atenção Especializada à Saúde do Ministério, que é onde a gente está, tem um grupo específico com outros ministérios, tá? Interministerial, esse grupo que vem discutindo esse tempo de tela. Então, é muito importante a gente saber que o problema não é nem a rede social, mas é o tempo de tela que a gente tem, sobretudo com os jogos, né? Que são mais ainda necessários, né? Da gente monitorar isso no sentido de ver o quanto isso é bom, porque tem o lado bom, como a Daniela mostrou, e também tem o lado prejudicial, né? Acho que em relação aos aplicativos de relacionamento, eu acho que traz um pouco dessa mudança da sociedade no sentido de conseguir colocar a tecnologia como mediadora de tudo, né? E aí então os aplicativos de relacionamento vêm como uma tecnologia mediando as relações, né? E esse perde, né, muito quando você busca uma questão de relacionamento afetivo, né, romântico, quando você abre ali aquele perfil, então é como você falou, são as fotos maquiadas e quem são aquelas pessoas que estão por trás. O próprio aplicativo em si, ele tem uma função, que é se divertir, que é encontrar as pessoas. Então, às vezes as pessoas buscam ali romance, algumas pessoas têm sucesso, encontram pessoas e casam, enfim, mas isso não é uma garantia, né? É importante a gente tentar recuperar essa capacidade de se relacionar no ao vivo, no dia a dia, né? Estando em lugares, né, onde você consegue uma interação social e você perde o medo de se aproximar, né, e de encantar aquela pessoa. Então, eu penso que o uso desses aplicativos hoje, eles vêm como essa estratégia, né? Para nós, assim, que somos contemporâneos de uma época não tecnológica, né, eu penso que é um grande desafio ainda. Os jovens devem lidar com isso de uma forma mais natural, como eles lidam com as tecnologias de uma forma mais natural, sem tanto sofrimento. Mas eu acho que é importante a gente não deixar de investir nas relações interpessoais, nas interações sociais, presenciais, que são super difíceis, super ansiolíticas, assim, do ponto de vista você chegar uma pessoa que você não conhece, mas isso é muito importante. Inclusive mesmo. Gera ansiedade de você conhecer uma pessoa que você não sabe quem é, não sabe se é seguro ou não, né? Não sabe se aquilo ali está sendo realmente verídico, né? E aí vem outros fenômenos depois disso, né? Vem as discussões sobre como essas relações se dão. Então tem o tal do ghosting, vários outros termos que estão aí modernos, né? Vocês podem até trazer depois aqui um programa específico para isso. O que se desdobra dessas relações de aplicativo, né? Essas pessoas se conectam, por tempo somem. É o famoso antigo bolo, né? Que ele some do nada, vai embora, já existia. Então, esse contato diário, né? Então, alguns estudos estão falando muito dessa dependência que cria de você falar todo dia, que é o tal do conversante, né? Que as pessoas conversam, mas não evolui. Então, são fenômenos novos aí dessas relações modernas, vamos dizer, e tecnológicas, né? Que a gente precisa estudar, porque, assim, gera um processo de sofrimento, e processo de sofrimento, né? De ter sido rejeitado, de ter sido abandonado, enfim, aí realmente tem aí muitas coisas a explorar. Sim. E tem que ter cuidado sempre, né? Tem o Sandra, eu falei que era um homem, mas é Sandra Muniz. Ela comenta que está muito comum as crianças com problemas mentais. E agora sim, o homem Wesley, de Portugal. Ele diz que precisamos de um plano de educação mental. Os jovens estão muito estressados. A orientação psicológica é fundamental nas escolas de ensino médio para a formação de cada aluno. Ele pergunta para as convidadas qual a importância do profissional psiquiatra na escola. Diz que não há psiquiatras na escola.
É bom que não acho mesmo, é bom que eles não estejam nas escolas, a não ser que seja para situações esporádicas, como uma palestra ou coisa do gênero, porque o ideal é que se trabalhe prevenção e que se trabalhe em disciplinas na escola, onde as crianças, os jovens, vão desenvolver habilidades psicossociais, habilidades socioemocionais. Há muitos autores relevantes no Brasil e fora do Brasil que têm verdadeiros manuais, cartilhas, livros didáticos para trabalhar cada tema, como lidar com cada emoção e sentimento, como saber nomear as emoções e os sentimentos, como lidar com explosões de raiva ou de ansiedade, como lidar com interação social dentro da escola, pressões em relação aos trabalhos acadêmicos, enfim. Mas, de novo, isso tem que ser trabalhado numa perspectiva de prevenção, antes do adoecimento. Então, não deve haver psiquiatra, porque psiquiatra é um médico, ele não tem que estar dentro de uma escola, ele tem que estar atendendo os pacientes que estão adoecidos. A gente tem que estar aqui em programas como esse para ventilar o tema, divulgar a importância do cuidado. E nas escolas tem que haver professores capacitados e uma política educacional voltada para essa regra, que é: vamos ensinar os jovens a lidar com habilidades psicossociais e socioemocionais para que eles possam estar mais aptos e menos estressados e mais capazes para se desenvolverem como adultos brilhantes depois no futuro, não é? Mas não há um disparate, porque daqui a pouco a gente vai ter inteligência artificial como disciplina nas escolas. E a gente não tem inteligência emocional. Pois é. Não teve emocional, vai ter Eu aprendi educação sexual na aula de biologia, não sei se agora tem, né? No meu tempo era diferente. E também não sei se tem educação financeira. Quer dizer, inteligência emocional é a base de tudo, para você conseguir assimilar todas as outras disciplinas. Será que a gente não tem que reformular a grade para esses nossos desafios de transtornos mentais? Com certeza, e desde cedo. E isso é uma coisa que pode ser conversada no ambiente legislativo, porque de fato as coisas precisam mudar. A escola está com um gap absoluto em relação à realidade dos alunos, e a pandemia só exponenciou isso. Hoje em dia fica muito difícil você dar para um jovem o devido valor da escola quando eles percebem a escola como tão afastada da realidade deles, como uma escola que não dá a resposta devida às necessidades dos jovens atualmente, porque eles conseguem essa resposta de forma muito mais rápida através das novas tecnologias. Sandra Carlos, de Espírito Santo, ela está perguntando quando que ela pode saber, eu acho que aqui é consulta com psiquiatra, mas todo mundo aqui é psiquiatra, quando que ela pode saber que a doença dela, eu imagino que ela esteja falando de depressão, é para sempre. Acho que ela quer dizer, eu tomo remédio e é para sempre? Estou tentando traduzir aqui. Isso é um estigma também, porque há muitas correntes. Dependendo da doença que se fala, são doenças mais episódicas que podem se tornar crônicas ou não. Outras doenças já nascem com uma característica mais crônica e aí a gente de antemão sabe que provavelmente são consideradas importantes para serem tratadas a vida toda. Quer dizer, se a avó teve, a mãe necessariamente tem, a filha necessariamente não vai ter? Não existe isso. Embora haja um componente genético importante, na grande maioria das doenças mentais, não é uma coisa que a gente chama de penetração de 100% genética, porque existe o componente ambiental importante. Então não é porque eu tive uma mãe que teve uma doença que necessariamente eu vou expressar essa doença na minha existência. Eu tenho uma predisposição genética para. Você tem a carga genética. Tenho aquela carga genética para desenvolver aquela doença X. Mas se aquela doença vai ser expressada ou não na minha existência, vai depender de muitos outros fatores. E é aí que entra a prevenção. Porque quanto melhor for a minha vida construída até a vida adulta, maior é a chance que eu tenho de me proteger até de desenvolver essa doença. Mas se nada for feito, aumenta o meu risco. Mas há algumas doenças aqui, para voltar para o tema do que é crônico, do que não é, e do que é para toda a vida. Para a vida inteira. A gente tem que tomar algum cuidado, porque, por exemplo, a depressão, que é uma das mais frequentes. A gente sabe que uma vez tendo tido um episódio depressivo grave na vida, a pessoa já tem um aumento de chance de ter um novo episódio. Mas esse aumento de chance de ter um novo episódio não quer dizer absolutamente que ela vai ter um novo episódio.
Então, há algumas correntes que ficam indicando que o tratamento deve ser para a vida toda. Eu, particularmente, não concordo, porque acho que a gente tem que trabalhar nessa outra perspectiva. Não é por ter tido um episódio que obrigatoriamente terá outro. A gente tem vários episódios de gripe e não fica se tratando previamente a pensar que um dia posso ter uma gripe. A gente se previne, a gente se cuida para não ter. E assim deve ser também na saúde mental. Mas há algumas linhas de pensamento que já dizem que num segundo episódio depressivo mais grave, já deve haver tratamento para o resto da vida, que a pessoa não pode mais interromper a medicação. E aí a gente fica nessa dualidade, né? Então tem que avaliar caso a caso. Uma pergunta de Leidson Cauã, aproveitando agora, porque a gente está quase terminando o programa, vou ler a pergunta de todo mundo. Ele diz que tem depressão, ansiedade, raiva e tristeza. Muita raiva. O que posso fazer para melhorar? Muita raiva. Eu acho que tentar compreender, né, o que na vida dele causa tanta raiva. Esses processos de reflexão, a psicoterapia, o acesso ao tratamento especializado, ele ajuda bastante, né? Então acho que é importante dizer, a partir né, agradecendo aí já o compartilhamento dele dessa situação que ele está sentindo, é que para além da medicação, né, que vai ser um meio para algumas pessoas de cuidado para as questões de sofrimento psíquico, a psicoterapia é o outro meio que vai ajudar, né, que é onde vai colocar ele em contato com as causas, o que causa nele esse sentimento, né, para ele conseguir ter uma visão do que é dele, do que está na sociedade, no convívio dele, no trabalho, enfim, como que isso está promovendo um sentimento de raiva tão intenso, ou de tristeza, para que ele possa, né, compreender isso e incentivar e trabalhar em cima das causas, né, fazendo um pouco essa mudança. E para o Ministério da Saúde, Rafael de Brasília está pedindo uma campanha para que as classes que têm menos acesso ao tipo de serviço saibam que o serviço está disponível. Foi excelente essa pergunta, inclusive para a gente complementar um pouquinho, quando a gente fala de prevenção ou de promoção à saúde, a gente tem que lembrar todo dia que a gente tem 33 milhões de pessoas em insegurança alimentar, pessoas que não têm o que comer ou que comem lixo. A gente tem aí tantos milhões de pessoas em situação de rua e que precisam de cuidados básicos, né, como morar, comer, e a gente precisa pensar e fazer uma política exatamente de acesso a essas pessoas. A gente precisa, além da gente tentar ver, como disse o Dr. Khalil agora há pouco, a gente tem que fazer de janeiro a janeiro a saúde mental, não só no janeiro, mas é de janeiro a janeiro, 30 dias por mês, 7 dias por semana, de domingo a domingo a gente tem que fazer essa política e pensar em toda esse extrato que a gente tem social e dessas determinações sociais que são muito importantes. Isso a gente precisa ter políticas que estejam envolvido o legislativo, nós, né, que somos mais, né, ali da mão, né, na massa, né. Interessante que quando você traz as escolas, nós tivemos um período aí de 23 sério com as violências nas escolas, então tanto o Ministério da Saúde como o Ministério da Educação vem pautando isso. Dá para ser lançado um guia que vai dar subsídio aos nossos colegas professores que estão lá. Quando a gente traz o exemplo de Dinamarca, é porque lá desde piquititico, na escola maternal, né, na escola que é para todos, não é só para a classe média ou a classe rica, é ensinado a empatia, coisa que a gente pouco faz aqui no Brasil. Eu me sentir, né, saber me colocar no seu lugar e sentir como você se sente sem os meus julgamentos e o do que é bom para mim, mas eu poder entender o que é bom para você a partir de você e dos seus olhos, né? Isso é ensinado desde pequenininho na Dinamarca, na Finlândia. Então, assim,
creio que o nosso ministro, agora nesse momento da educação, vem pensando nisso em relação, sobretudo quando a Daniela fala das habilidades socioemocionais. Nossa, isso tudo tem que estar no nosso currículo, isso tudo tem que ser pensado. Então, Rafael, sua pergunta é pertinente e toda vez que a gente senta para fomentar alguma política, a gente pensa em acesso para todos. E fica essa sugestão para o Legislativo para fomentar a inclusão dessa disciplina, né, inteligência emocional nas escolas. Eu quero agradecer as 3 especialistas aqui no Participação Popular, quero agradecer sempre a sua presença e não fica ansioso, não fica ansiosa não, a gente volta amanhã. Tchau!